Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje estamos falando um pouco a respeito da videoconferência no processo criminal. E, para tanto, temos o prazer de receber em nossos estúdios o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Dr. Marrei. Dr. Marrei, nós falávamos a respeito da videoconferência e como ela tem sido usada no estado de São Paulo. Qual é a aceitação por parte do Poder Judiciário com referência a esse instrumento? Olha, eu creio que a aceitação é muito boa. Tanto é que, mesmo antes da vigência da lei federal, houve a realização de muitos atos por esse meio. De tal forma que, com a vigência da lei federal, Lei 11.900, superando esse problema, certamente essa aceitação continuará a existir. E eu quero lembrar para aqueles que sustentam que haveria prejuízo para a defesa, a ampla defesa, que há uma decisão importante da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso de um acusado italiano de nome Marcello Viola, integrante de organização criminosa, processado e condenado por posse ilegal de armas, múltiplos homicídios e fazer parte de associação tipo mafioso, que esta Corte Europeia de Direitos Humanos, analisando a alegação de cerceamento de defesa por parte deste indivíduo, rejeitou essa alegação e declarou a plena compatibilidade desse instrumento com o direito de defesa. O que nós não podemos confundir é eventuais desvios ou erros na aplicação desse instrumento, como pode ocorrer num processo penal que não haja o uso da videoconferência, com o instrumento em si mesmo. Acho que rejeitar a utilização de um instrumento modernizador como este é ter uma visão muito conservadora, inadequada para os tempos nos quais uma sociedade que se comunica em tempo real, de maneira rápida e com segurança. A nossa sociedade pode aguardar que, em quanto tempo o Estado de São Paulo irá prover os meios necessários para que a maioria dos presídios tenham esse tipo de equipamentos? Olha, é impossível dar um prazo, não é? O fato é que esses equipamentos já existem e eles serão disseminados ao longo do tempo. Certamente, hoje, quem queira fazer, em hipóteses que se permita fazer o interrogatório por videoconferência, nós vamos ter condições de fazer. Mas, de qualquer forma, a adoção de mais equipamentos em todos os locais do Estado, isso será provido gradualmente. Isso foi implementado e como funciona na prática? Nós temos uma câmera que faz a ligação entre o fórum e o presídio. Essa câmera é de via dupla, a pessoa tanto escuta como é escutada, e online, é isso? Exatamente, e deve haver uma linha sigilosa telefônica que permita que o advogado que está na sala de audiência se comunique com o advogado que está no presídio e com o cliente. Aliás, essa é a fórmula ideal e a redação da Lei 11.900 deve ser entendida como obrigatoriedade, a meu ver, da presença de um advogado em cada local. Isto garante o contato sigiloso entre cliente e advogado, entre advogados. Quem já assistiu esse tipo de ato, verifica que a qualidade técnica é muito boa. E isto traz ainda a vantagem... Ela usa a internet, doutor? Não, eu creio que usa link. Link dedicado. Exatamente. E, de qualquer maneira, a qualidade é boa. Não tem sido impugnado o meio técnico em si. Não creio e não tenho conhecimento de casos concretos nos quais se tem impugnado prejuízo concreto ao acusado. Apenas nós estamos discutindo uma questão filosófica e constitucional, mas não que no caso A, B ou C teve um prejuízo concreto.
E, de qualquer forma, se este prejuízo concreto houver, ele também pode existir em casos sem videoconferência. E aí, se houver o prejuízo, efetivamente, nós teremos justa causa para anular a ação penal. Portanto, é um sistema que funciona adequadamente e nós não devemos confundir o sistema que funciona, que permite a gravação daquele ato, que fica à disposição também dos juízes de segunda instância, que também podem assistir o interrogatório, diferente de ler o interrogatório, uma simples página de papel. Portanto, nós temos inúmeras vantagens na adoção desse sistema. Esse sistema permite que, após feito o interrogatório, ele vá para o site, para o servidor do Tribunal de Justiça e fica à disposição de qualquer juiz, inclusive juízes do STJ, STF? Não, na verdade isso é documentado numa gravação que deve ser inserida nos autos, não é? E, portanto, aquilo seguirá. E hoje eu vejo, por exemplo, que há juízes que têm gravado os interrogatórios em DVD e têm remetido ao tribunal. Eu tenho notícia que aqui e acolá uma outra Câmara tem rejeitado assistir o interrogatório em DVD, que é a sua transcrição em papel. Acho que os dois meios devem coexistir. Sim. Não há qualquer incompatibilidade entre eles. Ah, tá. Eles exigem a degravação, então, do vídeo? Exatamente. Mas veja, nós temos que atuar de uma forma em que, garantido o direito à ampla defesa, o sistema jurídico, processual, o sistema de justiça se beneficie da tecnologia e não caia num burocratismo de repetição de fórmulas que não sejam essenciais. É claro, fórmulas essenciais têm que ser respeitadas e são a garantia da substância do processo. Mas acho que nós temos que superar resistências contra o uso dos meios informatizados. Acho que isso é algo necessário na vida nacional. Inclusive, no programa anterior, nós recebemos no nossos estúdios o ministro Gilmar Mendes. E, na presidência do CNJ, ele, inclusive, deu uma aula com referência à informatização, dizendo que 50% do nosso país já está informatizado e aí que a ideia é que isso caminhe ao 100%. E a informatização sendo o fator essencial para o desenvolvimento da justiça e para uma celeridade da nossa justiça. Claro, aliás, nós devemos lembrar que o Superior Tribunal de Justiça está em vias de eliminar totalmente o uso do papel, de digitalizar todos os processos. Aqui mesmo em São Paulo nós temos uma experiência pioneira da vara aqui da freguesia do Ó, que é totalmente informatizada e os próprios juízes informam que isso levou à diminuição pela metade do número de funcionários necessários. Portanto, há de se ter a coragem e os meios de se enfrentar essa questão. O Brasil, ele tem meios tecnológicos avançados. O Brasil conseguiu, por exemplo, gerar uma eleição em urna eletrônica com alto grau de confiabilidade. Certamente deve ser, no mundo, se não for o principal país no uso desses meios, deve ser um dos principais. Sem dúvida. Doutor, eu gostaria de interromper um minuto, que o nosso tempo estourou. Nós vamos para um intervalo e já voltamos. Você de casa, continue em Conexão Legal.